Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão do Na Prática. Essa que inclusive é a nossa última sessão e, como de costume nas outras, pedimos a gentileza de manterem os microfones em mudo, utilizarem o chat para perguntas, que ao final da apresentação elas serão respondidas, e os slides e a gravação serão disponibilizadas no YouTube, assim como as outras apresentações, para aqueles que perderam ou têm interesse de assistir novamente as apresentações. Hoje nós vamos ter o prazer de receber o Bruno César. Ele é parceiro, amigo nosso há muitos anos, né? Tem uma vasta experiência utilizando o Enai, e ele vai trazer um pouco do Simulink e do Veristand. E hoje, como usuário da plataforma e também fazendo parte da OpalRT, tá bom? Então, Bruno, é com você. Muito obrigado por ter aceito o convite e boa apresentação e obrigado a todos pela participação. Acho que você está em mudo, Brunão. Alô, alô, bom dia a todos. Bom dia, Brunão. Pode seguir. Opa, tudo bem, gente? Muito obrigado pela presença de todos, pela introdução. Hoje trouxemos para vocês aqui um tema não tão comum no Brasil, mas que a gente vai falar aqui com toda a alegria e toda a dedicação, mostrar para vocês uma informação bem prática mesmo de como o Simulink e o Enai Veristand podem ser combinados, formando aí uma dupla perfeita para hardware in the loop. Tá? Sou especialista em integração na OpalRT Technologies e, primeiramente, vamos fazer aqui uma rápida apresentação da empresa para a gente se conhecer. Né? A OpalRT é uma empresa canadense, né? O nosso fundador e CEO, Jean Belanger, trouxe uma experiência aí de mais de 25 anos trabalhando com simulação de equipamentos elétricos e ele decidiu pegar esse conhecimento e transformar em soluções de mercado para atender todos os necessitados aí de sistemas de simulação. Com isso, ele formou aí a empresa hoje, que já tem presença em diversos países, né, um número bastante grande já de clientes em diversas áreas, e fazemos uma constante investimento tanto em pessoal quanto em R&D. Né? E a nossa principal especialidade é simulação de tempo real. Né? Por isso que nós existimos. E a simulação em tempo real, geralmente, é um artifício muito importante para a gente fazer projeto e validação de qualquer tipo de sistema de controle. Né? Para a gente destacar alguns, por exemplo, o Model in the Loop, para quem já é da área, sabe identificar essas siglas. Né? O Model in the Loop é quando a gente faz ensaios de modelos simulados, tanto da planta quanto do controlador. A gente pode fazer também RCP, que é o Rapid Control Prototyping, que é a gente testar a planta com o nosso controlador simulado. A gente também pode fazer Hardware in the Loop, que é a gente simular a planta para a gente testar o nosso controlador real. E tem uma variação também desse sistema Hardware in the Loop, que é o Power Hardware in the Loop, que é quando a gente aplica sinais de potência, tanto para aquisição quanto para geração, para ensaiar sistemas de maior potência, principalmente aí na área elétrica. Né? A OpalRT se baseia em plataformas de mercado, então somos grandes usuários aí dos sistemas da National Instruments, também de outras empresas como a Comenso, por exemplo, para simulação de baterias, e outros fabricantes de equipamentos também utilizados aí para simulação em tempo real. Todos os nossos sistemas são integráveis aí com o MATLAB Simulink, com o Veristand, com o LabVIEW. Né? Então é mais ou menos isso que a gente pode apresentar para vocês.
Conosco aqui na apresentação hoje também estão a Marcela e o Vitor, meus colegas aí de trabalho, também vão estar atentos ao chat. Qualquer pergunta que vocês tiverem, pode ir mandando aí no chat do Teams. Quem que usa sistemas de simulação de tempo real? Então, basicamente, tem 4 grandes setores da engenharia, que são setores que nós atendemos, né? Então, você tem desde o setor de energia elétrica, então, geração e transmissão de potência, uma área que necessita muitos estudos, né? Toda vez que a gente fala em microgrid, integração de sistemas no grid, energias renováveis, balanceamento de carga, ou então testes de dispositivos elétricos de potência, como relés de proteção, né? Na área automotiva, a gente tem aí, com o grande avanço dos veículos híbridos e elétricos, né, muitos componentes para serem testados, né, barramentos, gestão de baterias, isso é muito, uma coisa que está aparecendo muito, sendo cada vez mais comum no nosso dia a dia. Né, também para maquinário de veículos pesados, simulação de grandes máquinas, né, para mineradoras, por exemplo, máquinas aquáticas também, né? Na área aeroespacial e defesa, seguindo a mesma linha, qualquer componente aviônico, qualquer componente militar, a gente tem aí diversos protocolos que têm que ser testados, né? Situações de prototipagem para ensaiar o controlador exaustivamente, também são muito utilizados sistemas de tempo real para isso. E na área de ensino e pesquisa é onde tudo começa, né? A gente tem que preparar os engenheiros, preparar os pesquisadores para usarem esses sistemas, para entenderem o comportamento do controle aplicado, e para isso a gente também atende esse segmento, né? Aqui alguns exemplos de clientes da OPAL-RT ao redor do mundo. Em cada área, aí, com certeza, vocês vão identificar as empresas, né, e o que elas fazem, né? Então, são empresas que aprendem muito com a gente e a gente também aprende muito com elas. Tá? Na América Latina, nós somos novos, mas apesar de sermos novos, já temos um parque de clientes já bastante expressivo. E graças ao trabalho dos meus colegas aí, o Vitor Hirata e a Marcela Trindade, nós temos uma presença expressiva acadêmica no todo o território da América Latina, mas também a gente pode ver aí alguns sublinhados empresas que já estão trazendo a pesquisa para na área aplicação de produtos. Então, o setor elétrico e a gente vê também um potencial do setor automotivo forte em toda essa região. Tá? Nós somos parte do programa de Alliance Partners da National Instruments, agora ENAI. A OPAL-RT é integradora de soluções já há algum tempo. Nós somos parceiros do nível Gold. Aliás, eu acho que é o único Gold na América Latina hoje, com escritório no Brasil. E uma das 5 empresas do mundo com reconhecimento Hardware in the Loop Specialty Partner da ENAI. Né, esse reconhecimento também é dado somente às empresas que têm um forte alinhamento com a ENAI, e o nosso alinhamento vem do uso aí do PXI, do VeriStand e do SLSC. A OPAL-RT também fabrica módulos especiais para o SLSC, como esse que vocês podem ver aí no canto esquerdo, módulos que permitem fazer inserção de falha, condicionamento de sinais, calibração, e condicionamento para diferentes tensões e correntes, sensores, simulação de sensores. Então, esses módulos são usados para compor soluções de hardware in the loop para os nossos clientes, e são módulos disponíveis compatíveis com SLSC. Okay? Acho que eu já apresentei bastante a gente por aqui. Vamos partir, né, como é uma sessão prática, né? Vamos falar agora das soluções que a gente implementou com essa tecnologia, né? Eu separei 3 estudos de caso para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando, né? A Arai, por exemplo, um cliente nosso na Índia, um grande centro de pesquisa em mobilidade, né? A gente montou para eles uma bancada completa para fazer pesquisa na área de automotivo, uma bancada capaz de simular tanto veículos a combustão quanto veículos elétricos e híbridos. E a OPAL-RT fez todo o projeto da bancada, incluindo os modelos dos motores a combustão e elétrico, toda a gestão de controle de baterias, simulação de baterias com o VeriStand. Outro caso de sucesso recente
foi o da General Motors, nos Estados Unidos. Eles tinham uma necessidade para validação de ECU de veículos elétricos. Então, eu trabalhei especificamente nesse sistema, um sistema grande com cerca de 300 sinais discretos, vários protocolos que são utilizados na ECU. E nós entregamos 13 bancadas, todas com interface em LabVIEW, com inserção de falhas e usando o SLSC para cargas, para condicionamento de sinais também. Um trabalho bem interessante. Outro também, mais voltado aí para customização, foi na Volkswagen, um trabalho que nós fizemos para simulação de circuitos de direção elétrica e direção redundante. Para isso, nós tivemos que construir um simulador utilizando o FlexReal, o FPGA personalizável aí da ENAI, para simular esses dispositivos. Então, nós criamos custom devices para direção elétrica e integramos esses custom devices no VeriStand também. Então, aí são exemplos de projetos onde as soluções costumam ser entregues na forma de hacks como esses aqui da esquerda, e são utilizados para essas aplicações de hardware in the loop. Bom, todas essas aplicações têm algo em comum e esse é o coração aqui da nossa apresentação de hoje, o Simulink mais o ENAI VeriStand. Por que a gente considera essa dupla perfeita para hardware in the loop? Bom, eu acredito que aqui na audiência a gente tenha pessoas que conheçam ou bem o Simulink, ou já bem o VeriStand, ou talvez não conheçam ainda ambos, mas eu posso simplificar talvez ao máximo com algumas frases, né? O Simulink é muito difundido em toda a área de pesquisa, todos os departamentos de matemática e modelagem das grandes empresas utilizam o MATLAB Simulink para simulação dos seus dispositivos, né? O Simulink tem uma variedade gigantesca de toolboxes, muito especializados para algumas áreas. Por exemplo, só para direção defensiva tem toolbox, para simulação de energia eólica tem toolbox. Então, tem toolbox para sistemas de comunicação, sistemas de potência, só para semicondutores também tem toolbox. Então, o Simulink é muito poderoso para criar modelos matemáticos que possam ser ensaiados, né, tanto offline quanto online. Já o VeriStand é um produto muito interessante da ENAI, é um ambiente completo para execução de teste em tempo real. Então, a gente consegue ter uma arquitetura já entregue pronta com um engine que vai executar no hardware, mais um workspace que vai executar no seu computador, e esse workspace ainda pode integrar aí com outros produtos, tanto da ENAI quanto de terceiros, inclusive o Simulink. Então, quando a gente junta aí os dois mundos, eu consigo ter o melhor da simulação e o melhor da execução do teste em tempo real, tá? Então, nós separamos uma demonstração para vocês. Então, eu vou trocar de tela aqui para mostrar para vocês como funciona esse workflow. Então, estou aqui com o Simulink 2018. Tudo começa na modelagem, né? A gente tem um subsistema que a gente quer ensaiar. E está aqui o meu subsistema, ele é um controle, é um subsistema de controle para tomada de decisão em veículos híbridos. Tá? O que a gente precisa para rodar esse modelo com o VeriStand? Então, aqui vai ser eu vou passar aqui um tutorial rápido que vocês, inclusive, podem seguir se vocês tiverem acesso aos produtos. Também pode baixar versões de testes, tá? Mas, basicamente, é o seguinte, a gente vai começar colocando imports e outports em todos os pontos do modelo que nós queremos ter acesso no meio externo. Tá? Então, eu já coloquei aqui os meus imports e outports e já nomeei eles também. Depois, nós vamos vir aqui no Model Configuration Parameters. Aqui é muito importante que vocês já tenham o VeriStand instalado no computador. O VeriStand tem que estar instalado depois de você instalar o MATLAB Simulink. Ele vai associar a esses arquivos do sistema. Então, o próximo passo, a gente vir aqui no solver, né? O stop time do solver a gente seta para infinito, porque a gente quer que o nosso modelo execute continuamente. E a gente vai selecionar aqui o tipo de seleção do solver, espaçamento fixo no tempo.
Isso é muito importante. O solver pode ser a sua escolha, lembrando que solvers podem consumir mais ou menos CPU ou pode ser indicado para diferentes ordens de sistema. Eu vou deixar aqui no modo automático mesmo, e vocês vão escolher aqui o tempo de execução do seu modelo. Se o seu modelo faz cálculos com integrais, depende de variável do tempo, é muito importante que você selecione o time step exatamente do mesmo valor que vocês vão querer simular em tempo real. Tá? Próximo passo é vir aqui no Code Generation. E aqui vocês vão selecionar um target file que vai ser instalado para o VeriStand, é o veristand.tlc. E vocês vão ver que ele é capaz de exportar o modelo para o VeriStand. Então, nós vamos selecioná-lo. E aqui nós temos diversas opções de compiladores. Para sistemas mais modernos, provavelmente vocês vão estar utilizando com o hardware NI o NI Linux RT. Então, esse é o que está selecionado aqui para a gente. O resto das opções a gente pode manter todas default. E a gente clica simplesmente aqui no Build. Então, o que o Build vai fazer? Ele vai pegar o nosso modelo, com tudo que tem dentro, e ele vai criar um código pré-compilado para ser executado pelo VeriStand. Esse build ele costuma ser rápido, dependendo da densidade do seu modelo. Aqui ele já terminou. E ele dá aqui um relatório da compilação. Tá? Então, já temos nosso modelo já build concluído com sucesso. Bom, já tenho o meu modelo compilado. Agora vamos lá no VeriStand. Então, o VeriStand é esse ambiente que eu estava comentando para vocês. Aqui nós estamos vendo a workspace do VeriStand. Nós temos aqui os arquivos do projeto. Aqui eu tenho a minha tela que eu posso construir com vários objetos para compor a minha tela de operação. E eu tenho também o System Definition File. O System Definition é onde a gente define tudo que vai no nosso sistema. Tudo que vai em termos de hardware, em termos de execução de modelos. Então, para quem depois tiver mais curiosidade sobre o VeriStand, para a gente não estender muito, a gente pode recomendar vídeos aí no próprio site da ENAI ou no YouTube, tem bastante conteúdo especificamente de VeriStand. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um hardware que tem uma placa de aquisição de dados. E eu quero executar o meu modelo em tempo real. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui em modelos de simulação. Eu vou carregar um modelo de simulação. E vou apontar para o meu arquivo que eu acabei de compilar. Então, o arquivo é carregado, aqui você vê um resumo de como ele foi compilado. A gente clica OK aqui. E o VeriStand importa o modelo do Simulink. Então, se vocês lembram das entradas e saídas, a gente tem acesso a elas aqui. Então, com o VeriStand, facilmente agora eu posso vir aqui, pegar aqui, por exemplo, saídas do meu modelo, e eu posso enviar essas saídas do modelo para minhas saídas analógicas, por exemplo. Simplesmente criando um mapa entre esses sinais. O modelo, você também pode configurar, para cada modelo inserido, no caso de mais de um, a assinalação ao core de CPU que você tem no seu sistema e o rate de execução, que pode ser a taxa máxima ou uma subtaxa da sua taxa principal. Né? Feito isso, você pode também, na tua workspace, assinalar objetos e conectá-los a parâmetros do seu modelo. Então, quando a gente executar esse modelo, a gente consegue enviar parâmetros para o modelo simulado, fazer com que o modelo interaja com o hardware e, assim, esse processo acontece de uma forma muito simples. Se você precisar alterar o seu modelo, basta você voltar no Simulink, fazer algum ajuste necessário no seu modelo ou no seu submodelo e exportar novamente. Se as configurações já estão prontas, basta um clique que você exporta para o mesmo local onde foi carregado pelo VeriStand. Um processo bastante simples. Né? Eu vou mostrar para vocês executando esse modelo já já. Antes eu vou mostrar mais uma coisa para vocês. Com o VeriStand, a gente pode executar modelos em tempo real. Significa o quê?
executar modelos num hardware de tempo real com I/O de tempo real. Esse tipo de modelo que a gente consegue executar no VeriStand, a gente consegue alcançar taxas aí de kHz, uma dezena, um pouco mais de kHz em modelagem em tempo real. Só que existem algumas situações em modelagem, principalmente de componentes elétricos e eletrônicos, em que a simulação em tempo real, o timing ainda não é suficiente para a gente. A gente precisa atingir uma velocidade maior de simulação, né? É aí que entra a simulação em FPGA. Então, a simulação FPGA, hoje em dia, ela não é obtida nativamente com o VeriStand, mas a OpenRT tem um produto interessante que eu gostaria de apresentar para vocês aqui hoje, que é o Power Electronics Add-on para o VeriStand. É um produto feito especificamente para o VeriStand, que permite que a gente faça simulação em tempo real dentro do FPGA, utilizando a plataforma da National Instruments, da NI. Então, o Power Electronics Add-on, ele utiliza solvers desenvolvidos pela OpenRT, executando dentro do FPGA de forma que você possa carregar modelos e executar esse modelo, e o solver toma conta de reconfigurar o FPGA para você. Você não precisa compilar o FPGA toda vez que for fazer a execução de um circuito eletrônico. A gente consegue aí tempos aí de centenas de nanosegundos para simulação de circuitos eletrônicos complexos com dezenas e dezenas de nós. Uma vantagem também interessante é que você pode, inclusive, mudar parâmetros do circuito em tempo de execução. Por exemplo, se eu tenho um inversor sendo simulado em FPGA, rodando lá 100 nanosegundos, eu posso provocar uma falha num diodo de proteção ou num capacitor e ver como é que o meu circuito de controle vai reagir se o inversor apresentar essa falha. Então, como é que funciona essa simulação em FPGA? Então, a OpenRT oferece bitfiles prontos para uma série de placas aí da família da série R, da NI. Então, essas placas, elas possuem diversas entradas analógicas e digitais, e com o Power Electronics Add-on, você já tem a possibilidade de fazer incluir as seguintes partes na sua simulação, né? Modelos de máquinas mecânicas, então modelos de motores, né? Seja motor de ímã permanente, motor de indução, você pode simular esses motores no FPGA. Então, você aplica excitação no motor, você mede, você parametriza as componentes mecânicas, arraste, ficção do seu motor. Você pode parametrizar também os sensores dessas máquinas, por exemplo, encoder, resolver ou Hall effect. Então, o FPGA vai simular esses sensores, dando aí os feedbacks de posição das nossas máquinas, né? E a geração também de geração e aquisição de formas de onda. Por exemplo, se eu quiser fazer a monitoração do comportamento de um inversor, porque além das máquinas, dos sensores e das formas de onda, a gente também tem um circuito eletrônico sendo simulado ali, né? Um modelo também do Simulink. E esse modelo vai interagir com os periféricos para a gente fazer essa simulação de máquinas aí em tempo real e em FPGA. Né? Agora a gente pode continuar a nossa demonstração explorando como seria essa simulação utilizando o Power Electronics Add-on. Então, imaginem um dispositivo sob teste, né, um dispositivo eletrônico mais complexo que necessita de modelos executando rapidamente. Então, a gente pode pensar, por exemplo, numa ECU automotiva, e eu tenho, por exemplo, que simular modelos de baterias, né, modelo de carga e descarga, state of charge, temperatura de baterias. Então, essa parte, ok, simular na CPU real-time, porque a gente não tem passos de tempo tão pequenos para serem simulados. Agora, para simular um inversor hexafásico, por exemplo, os componentes, os GBTs, a gente já precisa de um tempo na casa de nanosegundos para simular. Então, aí a gente precisa colocar esse modelo do inversor para executar mais rápido, e o FPGA é uma boa plataforma para isso. Né?
O modelo do motor também pode rodar em FPGA, aliás, deve, porque a modelagem matemática do motor é pesada, principalmente se você importa aí arquivos de elementos finitos, ou então arquivos de simulação com variable dequeue. São modelos complexos em termos matemáticos, né, para dar uma fidelidade na reprodução do motor. Então, a gente simula também o modelo das máquinas em FPGA. Aí a gente pode colocar o nosso dispositivo sob teste integrado nesses diferentes modelos para que ele seja, ele enxergue a nossa simulação como uma planta, né? Exatamente essa é a planta que nós trouxemos para vocês. Então aqui eu vou para o nosso VeriStand novamente. Aqui eu vou mostrar para vocês uma simulação interessante. O mesmo modelo que eu compilei há pouco para o VeriStand, agora ele está sendo executado, o mesmo modelo, que é o Electric Assist Control Strategy, é uma estratégia de controle para veículos híbridos, está sendo executado aqui em um VeriStand que está conectado a um PXI real-time, tá? Como é que funciona essa simulação, né? A gente tem alguns desafios onde a gente precisa atingir simulação na escala de microsegundos para todos os loops de controle, né, de gestão de bateria. A gente faz também aqui controle, Field Oriented Control no motor. A gente precisa de simulação em escala de nanosegundos no FPGA para simular a eletrônica de potência, né? Poder simular defeitos nos componentes enquanto a gente roda esse sistema e poder experimentar diferentes estratégias de controle, né? Então, a arquitetura de solução que a gente usa para isso, então, é um PC host, que no caso é esse que vocês estão vendo a tela aqui, que está conectado via rede numa CPU de tempo real, que é o PXI da Enai. Entre outros hardwares, a gente tem uma placa FPGA para fazer a simulação desses modelos em FPGA, e a gente tem todo o I/O que vai excitar a nossa ECU sob teste. No caso, a gente está utilizando aqui uma ECU de prototipagem da Paenovo. Então, como é que funciona? Basicamente, um veículo híbrido, ele tem dois motores, um motor a combustão e um motor elétrico, e dependendo da situação de esforço requerido, de torque exigido pelo veículo, das situações que eu tenho de combustível, de bateria, a nossa ECU vai decidir o que fazer, né? Então, por exemplo, se eu ligo esse veículo e solicito dele uma certa velocidade a um certo torque, vocês veem aqui nessa representação no workspace do VeriStand o que está acontecendo, né? A nossa ECU está conversando com todos esses modelos executando no VeriStand e ela determinou que para a situação atual vindo do dashboard, eu tenho que dar partida no meu motor elétrico, né? Ela determinou aqui que as condições de bateria estão favoráveis, as condições de torque e velocidade estão favoráveis para eu trabalhar com o meu motor elétrico. Então, ela está tomando essa decisão e enviando sinais para os diferentes modelos aqui trabalharem, né? Vamos dar uma olhadinha aí em alguns desses modelos para entender o que está acontecendo, né? Por exemplo, nós estamos simulando aqui todo o circuito elétrico do inversor no FPGA. Então, o que vocês estão vendo é a representação do circuito construído no Simulink com o Toolbox Sim Power Escape para componentes elétricos. Então, nós temos aqui um conversor boost que vai pegar a tensão da bateria, vai elevar ela para formar um link DC, e depois nós temos um inversor hexafásico que vai transformar o nosso link DC em sine waves aí para a gente excitar o nosso motor de ímã permanente que está sendo simulado também no FPGA, né? A gente pode observar aqui que para diferentes velocidades a gente observa o nosso inversor trabalhando, principalmente para grandes variações de torque, a gente observa o controle do link DC. Tenho aqui uma tela que mostra o link DC operando.
Então, para controle do link DC, a gente tem um PID sendo executado. A gente pode mudar aqui o set point, por exemplo, e ver como o sistema corrige a ECU, monitora o que está acontecendo nas baterias e rapidamente corrige, né? A bateria é um elemento variável no tempo, então, ao passo que o nosso veículo roda, aqui, principalmente com torque mais elevado, a gente vai ver que a nossa bateria vai lentamente perdendo carga e o controle vai se esforçando para manter o link DC sempre estável, né? Isso é muito importante, esse tipo de simulação e estudo em veículos elétricos, né? Outro tipo de controle que a gente consegue fazer também é o controle de campo no motor de ímã permanente. O grande desafio da gente fazer esse tipo de simulação é que o controle de motor para ímã permanente, ele tem que constantemente medir a corrente nos rolamentos do motor e ele tem que ajustar essas correntes para a gente não ter um consumo excessivo e não ter por exemplo, em caso em baixas rotações, de você não ter uma drenagem aí da bateria de forma excessiva para baixas rotações, ou então em modo de alto torque, né, baixa velocidade. Então, essa também é uma simulação que a gente faz. E como este é um veículo híbrido, a gente tem uma situação aqui no controle que quando a gente aumenta o torque, e isso fica além do que o motor elétrico consegue fornecer, o que acontece? A gente tem uma decisão aqui da ECU de dar partida no motor a combustão. O motor a combustão ele passa a fornecer torque junto com o motor elétrico, e a gente tem aqui uma representação de duas planetárias que são utilizadas em veículos com tração composta, e tudo isso é monitorado pela ECU. A gente tem aqui também a simulação em FPGA do motor a combustão, né? Motor a combustão ainda a gente vê aí ele sendo aplicado em situações para veículos híbridos seriais, híbridos paralelos, ou então como gerador para carga de bateria. Então, os motores a combustão seguem a mesma topologia que a gente conhece, 3, 4 cilindros, e é muito importante para a simulação desses motores a gente ter esses sinais disponíveis, né, para simulação. Então, velocidade, os ângulos, sensor knock, informações de posicionamento dos cilindros. Então, quando a gente tem esses sinais físicos no mundo real, nos I/Os do FPGA, a gente consegue conectar todos esses sinais na ECU para que ela monitore o motor simulado como se fosse um motor real mesmo, né? Então, a gente vê aí o veículo elétrico híbrido trabalhando. Tá? Então, aqui é uma simulação de como isso funciona no workspace. É lógico que a gente tem um System Definition criado para isso, eu vou mostrar para vocês. Para isso aqui eu vou parar a minha simulação. E vamos dar uma olhada em como é que isso tudo foi construído, né? Então, o VeriStand, se eu não me engano, a partir de 2018 ou do 2019, já contém essa representação gráfica dos blocos que estão construídos no System Definition para você enxergar os loops de controle e os modelos que estão executando. Mas é aqui no System Definition que a gente configura toda essa interação. Vamos abrir aqui para dar uma olhada. Então, como funciona esse sistema do lado do hardware, né? A gente tem uma controladora que está conectada através de um endereço IP, né? Essa controladora possui o seu hardware e também possui modelos, né? Da mesma forma que eu mostrei para vocês o modelo sendo trazido aqui do Simulink, aqui nós temos vários modelos criados no Simulink. Nós temos aqui o controlador Boost, né, para estabilização do link DC. A gente tem o controle de campo para o motor de ímã permanente, né? Todos eles têm aqui entradas e saídas. A gente tem também o modelo do banco de baterias. Aqui eu estou rodando com o banco de bateria simulado. E o controle de torque
de rampa de torque para o meu motor também, né, para proteção do motor em caso de bump de torque. Todos esses modelos executam numa CPU que é multicore, e esses modelos, eles podem ser configurados para obedecer uma certa ordem de execução. Então, tudo isso daqui é configurado graficamente, cada modelo com a sua taxa, cada modelo utilizando um ou mais cores e com a sua respectiva a ordem de execução, né? Aqui no Custom Devices do VeriStand, vocês podem encontrar o Power Electronics Add-on que eu comentei para vocês, da OPowerT. O Power Electronics Add-on, ele contém um modelo de circuito elétrico. Então, esse circuito ele pode ser criado no Simulink, por exemplo, com o SimPower Escape, que é o toolbox para simulação de componentes elétricos. Então, aqui eu carrego o meu arquivo MDL, aqui eu não preciso exportar o modelo, eu só chamo o arquivo MDL mesmo, defino qual que vai ser o meu time step. E dentro do modelo, vocês podem encontrar os recursos que estão sendo simulados dentro da FPGA. Então, vocês têm, por exemplo, as máquinas, né? Eu tenho aqui até 2 motores elétricos, onde vocês têm a parametrização elétrica do motor e a parametrização mecânica do motor também, né? E aqui sinais que vocês podem acessar durante a simulação, né? Então, toda a parte elétrica e toda a parte de torque e eletromagnética também. Além das máquinas, nós temos geradores de PWM, são fornecidos vários geradores de PWM aqui, cada um pode ser configurado para diferentes duty cycles, frequências, tudo isso pode ser controlado em tempo de execução. Então, por exemplo, se você tem um inversor para ser testado, mas você ainda não tem o controlador do inversor, ele ainda está sendo prototipado, você pode usar os PWMs fornecidos para excitar o seu modelo por software mesmo, fazer um model in the loop, né? Também tem vários geradores aqui de forma de onda, nós temos geradores SPWM, que é o Sine Wave Modulated PWM, são os PWMs já modulados, principalmente para controle de inversor, também são muito usados, né? E quando a gente importa um modelo de circuito, o VeriStand mapeia para a gente aqui todas as chaves, quer dizer, todos os semicondutores que eu tenho no meu modelo em FPGA para serem ativados. Então, aqui a gente tem todos as switches do inversor hexafásico, mais os 2 switches do nosso conversor boost. A gente tem também as fontes, né? Então, a gente tem basicamente só 3 fontes no nosso modelo. Uma fonte é a própria bateria, é o link DC, que a gente está gerando através dessa bateria, e 2 correntes que são medidas dos rolamentos do motor, como feedback feedback analógico para a estabilização aqui do Field Oriented Control, né? A gente também tem pontos de medição. Então, medições, todo ponto do nosso modelo que existe ali um V-meter ou um amperímetro, a gente consegue trazer essas variáveis aqui do modelo em FPGA para a utilização no VeriStand também, né? Então, com isso, a gente consegue utilizar o Power Electronics Add-on para simular o circuito e as máquinas e o inversor no FPGA, enquanto a gente usa modelos na CPU para a gente fazer a simulação em tempo real desses componentes aqui, né? Além de todos os outros benefícios do VeriStand, que é utilizar canais de usuário, canais calculados, poder criar estímulos, poder criar alarmes. Então, todo esse ambiente também pode ser automatizado, e seja via Python, que existe uma biblioteca muito interessante para automatizar o VeriStand pelo Python, ou pelo TestStand também existe uma biblioteca de passos da Associação Europeia ASAM, para poder fazer o controle total do VeriStand através do TestStand. E também a gente pode utilizar o próprio Stimulus Profile do VeriStand para criar perfis para automaticamente atuar nos controles e indicadores e controlar uma execução automática de testes, né? Deixa eu fechar aqui. Isso era o que eu tinha para apresentar hoje para vocês. Eu espero ter coberto aí o objetivo de mostrar como o Simulink funciona com o VeriStand. Agora, acho que dá para ter uma boa ideia de
como usar essas ferramentas e o que dá para fazer com elas, né? Também falamos aí da simulação em FPGA, utilizando o Power Electronics Add-on da OPAL-RT. E eu acho que agora é um bom momento para a gente abrir um pouco essa conversa e escutar as dúvidas de vocês, ter essa participação, né? E para mais informações, contatos que vocês queiram fazer conosco, conhecer mais sobre os produtos, as soluções, ou o que nós estamos fazendo por aí afora, visitem aí, por gentileza, nosso site, tem nossos contatos lá, informações das soluções também. Ótimo, Bruno. Obrigado aí pela apresentação. Conteúdo extremamente interessante e relevante aí para quem está trabalhando com desenvolvimento. E temos aqui algumas perguntas, né? Inclusive algumas a Marcela já adiantou, mas eu também vou refazer, porque caso você queira complementar alguma coisa na resposta, a gente tem essa possibilidade. Bom, a primeira delas, eu vou passar para você, né? Mas aí caso também você queira, eu complemento aqui, porque é bem relacionado aos produtos Zenai. Sim. Uma pergunta do Wellington Marques, perguntando qual que é a diferença entre o TestStand e o VeriStand. Sim. Olhando de uma forma bem ampla, posso comentar para vocês que o TestStand é um produto mais antigo da ENAI, ele foi criado especificamente para automatização de testes. Testes num conceito bem amplo, tá? Num conceito bem amplo de teste de produto, principalmente teste de produto de fim de linha, ou teste de produto que incluam a execução de múltiplas ferramentas, por exemplo, executar subprogramas em LabVIEW, executar outras aplicações que você tenha, principalmente em Windows, tá? O TestStand ele executa em Windows. E você pode utilizar hardware também no TestStand, você consegue fazer a gestão do teste em termos de controle de usuário, geração de relatórios, conexão de banco de dados. É uma ferramenta alto nível, né? Digamos assim. O VeriStand é um produto relativamente mais novo da ENAI, deve ter aí os seus 6 anos, e ele foi especificamente desenvolvido para teste em tempo real, né? Para hardware in the loop, para RCP. Então, qual que é a diferença do teste em tempo real? Significa que o hardware que vai executar esses testes tem que ser obrigatoriamente um hardware de tempo real. O PC ali ele funciona como um workspace, como eu mostrei aqui para vocês, como uma interface, né? E o VeriStand permite toda essa configuração de aquisição de dados, execução de modelos em taxas altas, né? Essa formação de múltiplas ambientes de modelagem sem a necessidade de programação e sem você ter conhecimento em LabVIEW também. Vocês podem ver que aqui eu não mexi nada com LabVIEW. Então, o TestStand, por outro lado, ele requer que você construa módulos em outras linguagens de programação, né? Inclusive, dá para usar os dois juntos. Vocês podem usar o VeriStand para execução de teste em tempo real e vamos supor que o seu sistema de teste tem uma camada acima que requer a gestão desse sistema de teste em tempo real e também requer gestão de usuários, gestão de relatórios ou controle de outras máquinas do seu setup de teste. Então, o TestStand pode ser uma boa opção. Maravilha, Bruno. Eu gostaria de só complementar, né, porque acho que se a gente exemplificar aonde é utilizado, também simplifica esse entendimento. O VeriStand ele é uma ferramenta muito voltada para as etapas de desenvolvimento, que é uma ferramenta voltada para a validação. Então, onde você precisa ter uma dinâmica maior no ensaio, porque o seu produto está mudando ali durante o processo, né, devido às etapas de desenvolvimento. Você tem uma abertura um pouco maior. O TestStand ele já é mais focado na etapa de produção. Então, o produto ele já está desenvolvido e os testes você vai fazer só para verificar se ele está atendendo ao que foi projetado. Então, aqui a gente está falando mais de uma quantidade de ensaios, né, um volume de produtos testados muito maior. Então, essa é uma forma de exemplificar, né? Há algumas similaridades entre as duas ferramentas, porque a gente fala também em sequenciamento de testes, mas entendendo aonde cada um é aplicado, fica mais fácil de balancear, né? Qual que é a diferença entre uma e outra. Tá? Mas aí, caso não ficar claro, pessoal, peço que o Wellington depois você complemente ali, que se precisar de mais alguma explicação, a gente
vai complementando. Mandei mais perguntas, a gente vai responder todas aqui. Até queria, Ricardo, complementar a pergunta do Gabriel, uma ótima pergunta, que a Marcela já respondeu, mas faço questão de trazer aqui à tona. Poxa, mas por que usar Simulink? Não dá para fazer modelos em LabVIEW? Né? Sim, é possível você construir o seu modelo em LabVIEW, e do LabVIEW você exporta o modelo para o VeriStand de uma forma muito parecida, até mais simples do que a que eu fiz aqui hoje. Então, como a Marcela comentou, né, a grande diferença entre os dois é realmente a presença do MATLAB Simulink, ela é mais forte em pesquisa de modelagem. A quantidade de toolbox específicos para diversas áreas da engenharia do Simulink é maior hoje do que a do LabVIEW. E os departamentos de pesquisa, as universidades, os departamentos de modelagem adotam o Simulink. Então, se você tem mais familiaridade com o LabVIEW, não vejo nenhum empecilho. Se você consegue criar um VI do LabVIEW que pode representar com fidelidade o seu modelo, faça isso, crie ali controles e indicadores e importe esse modelo dentro do VeriStand para conexão com hardware, né? Então você não precisa se preocupar com isso dentro do LabVIEW, o VeriStand faz para você. Agora, se você já trabalha numa empresa que o departamento de R&D, de modelagem, já usa o Simulink, provavelmente eles vão estar interessados nesse tema dessa apresentação e reusar os modelos com o mínimo de retrabalho, né? Perfeito, Bruna. Seguindo aqui, né, a próxima pergunta é do Leandro. Ele pergunta o seguinte: quando são utilizados os blocos do Simscape, é necessário utilizar um bloco de solver específico? Poderia explicar os ajustes desse solver para rodar no VeriStand? Tá, vamos lá. Quando a gente constrói o circuito para simulação em FPGA, a gente usa dentro do Simulink, por exemplo, o SimPower Escape, que contém os componentes elétricos, né? O solver é fornecido pela OpalRT, e esse solver está integrado no toolkit Power Electronics Add-on para o VeriStand. Então, a gente tem diferentes solvers, inclusive que usam mais ou menos placas FPGA, dependendo do tamanho do seu circuito a ser simulado. Então, no Simulink, você constrói o seu MDL e a gente importa esse MDL dentro do VeriStand e acontece ali um script que analisa esse arquivo MDL e transcreve para o solver, né? Tudo isso é feito pelo Power Electronics Add-on. E se você, por um acaso, tiver alguma necessidade ou tiver algum modelo que você gostaria de avaliar essa compatibilidade, entre em contato com a gente, Leandro, vai ser muito legal a gente prestar essa análise aí para você, para ver qual seria o melhor setup. A gente tem solvers de 32, de 64 até de 128 bits para fazer simulação, então, de acordo com o seu modelo, a gente vai estar utilizando o solver da OpalRT mesmo. Se você quiser, depois no site tem mais informações sobre como funciona esse solver, tá? Basicamente, ele implementa uma matriz e o seu circuito eletrônico, ele é basicamente transcrito por uma matriz de transcondutância. Então, parâmetros matemáticos são aplicados nessa matriz, por isso que você consegue trocar o seu circuito sem ter que fazer nenhum tipo de compilação em FPGA, porque o interpretador já faz essa conversão, tá? Maravilha, Bruno. Temos uma outra pergunta aqui do Anderson Marrubia. Ele pergunta se é possível fazer uma simulação de controle robusto e adaptativo associado com inteligência artificial. Com inteligência? Artificial. Sim, olha, o próprio Simulink tem toolboxes para inteligência artificial, para implementação de redes neurais, né? O que eu já vi o pessoal fazendo, né? Esses modelos geralmente não precisam rodar tão rápidos. Então, esses modelos, eles executando na CPU já é o suficiente para você montar a sua rede neural. Geralmente, as redes utilizam arquivos de banco de dados ou outras ferramentas externas. Então, você não tem tomadas de decisão em tempos tão rápidos dentro da rede. Então, esses modelos eles ficam dentro da CPU e você pode usar parâmetros dos circuitos eletrônicos ou para você treinar a sua rede, né? Eu já vi o pessoal utilizando essa coleta de dados para
criar regras ou criar novas conexões na sua rede de inteligência artificial e utilizar as saídas do algoritmo para você tunar o seu controle, seja para ajustar um ganho, ou seja para trocar o modo de operação da rede. Eu não sei se isso respondeu a pergunta, Anderson, mas existe aplicação desse tipo, sim. O LabVIEW também tem ferramentas para caso você queira fazer modelos, como o Gabriel perguntou antes, modelos em LabVIEW. Também existe a possibilidade de utilizar toolboxes do LabVIEW para implementação de algoritmo fuzzy ou de redes neurais de baixa complexidade e trazer esses modelos para rodar no VeroStand também. Ótimo, Bruno. Ele agradeceu aqui pela resposta. Legal, Anderson. Pessoal, obrigado. Ainda temos mais alguns minutinhos, mais alguma pergunta aí direcionada ao Bruno? Vocês queiram fazer? Então é isso, Bruno. Agradeço bastante aí pelas respostas. Passo a palavra agora ao Hugo, para a gente fazer as ponderações finais. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos pela audiência e pela participação hoje. Um abraço a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado, Bruno. Parabéns pela apresentação, foi bastante esclarecedor. Inclusive, você pontuou no começo a questão dessa apresentação em português, eu do lado da ENAI. Também é algo que a gente sente um pouco de falta de material, então você veio com essa apresentação e foi bem esclarecedora. Então, muito obrigado e parabéns novamente. Pessoal, eu vou colar aqui no chat o canal da playlist das outras apresentações e também onde essa apresentação do Bruno vai ser anexada. Então, para aqueles que tiverem interesse em rever a apresentação ou também as outras apresentações, fiquem à vontade de acessar e assistir novamente. Então, se alguém tiver alguma dúvida, os contatos do Bruno segue via o site ou você tem algum e-mail, algum contato direto, Brunão? A melhor forma é pelo site. Eu acho que lá tem, de acordo com o tema, a necessidade de cada um, eles vão apontar os contatos para as pessoas corretas, mas o meu LinkedIn também está aí à disposição. A gente vai ter o maior prazer em ajudar qualquer um que tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Estamos aí para ajudá-los. Perfeito, então. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado a todos pela participação. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tá bom? Uma boa semana, um bom dia e até mais. Até mais. Abraço, pessoal.